Boa tarde, amigo. Já recebemos com muito prazer a doutora Simone Nunes, que é secretária de Habitação de Pernambuco. Não me desminta, não, quem me deu a informação foi a governadora Raquel Lira, que a senhora é uma das melhores secretárias do governo do Estado. Como é que Raquel Lira conseguiu o seu passe? Você é da Caixa, né? Isso. Eu conheci a atual governadora como prefeita de Caruaru, né? Eu fui superintendente, eu sou servidora da Caixa, fui superintendente da Caixa no interior de Pernambuco por mais de 6 anos. Caruaru era a sede da superintendência e também uma das principais cidades, porque a gente ficava com os 180 municípios que não faziam parte da região metropolitana lá na superintendência. Então, a partir de lá, em 2017, começamos a ter uma convivência mais próxima e foi uma junção profissional. Tanto a governadora como prefeita era bastante atuante e a Caixa, como um importante vetor de desenvolvimento para as regiões, né, em especial para a questão do ente público, a gente acabou tendo uma relação próxima. E aí, já no final do período que ela passou como prefeita lá em Caruaru, ela me convidou para ficar à frente da Secretaria de Fazenda. Então, eu estava em Brasília, estava como diretora da Caixa nesse período. Voltei para Pernambuco, né, disse que o bom filho a casa retorna, e passei um período lá e depois, com a eleição de governadora da nossa primeira mulher governadora, vim fazer parte do time aí com essa bagagem técnica e nessa formação que a governadora montou de escalamento, de ter diversos perfis. E foi a saudade que lhe trouxe pelo braço, foi? Pois é, disse que o bom filho sempre a casa retorna, né? E a gente sai de Pernambuco, mas Pernambuco nunca sai da gente. A gente leva o nosso estado para onde vai. Agora, a senhora sabe que este é um dos maiores desafios da sua carreira profissional. Sem dúvida, sem dúvida. E, em especial, João, no sentido da quantidade de gente que a gente pode impactar. Como servidora da Caixa, eu costumo dizer que eu sou uma servidora pública de vocação. Eu sempre entendi que a Caixa ela era mais que um banco e que a gente tinha um papel além de simplesmente uma instituição financeira. E lá a gente impactava a vida de muitas pessoas, seja com a questão de habitação, com o pagamento de fundo de garantia e tantas outras demandas. Agora, como secretária de Habitação, a gente tem um universo gigantesco e uma missão que eu acho que é isso que motivou a aceitar o convite da governadora para fazer parte desse time, é deixar um legado para essas pessoas. Pernambuco tem um déficit habitacional gigantesco, né? A gente... Mais ou menos quanto? Mais de 320 mil moradias, né? A gente concentra praticamente 19% do déficit do Nordeste, não é pouco, né? E o nosso papel no governo do Estado é implementar uma política de habitação do Estado, que ela possa ser uma política não de um governo, mas uma política dos pernambucanos, que a gente comece, ao longo dos anos, a reverter esse cenário que, historicamente, só aumentou. Então, eu acho que foi quando a governadora me fez o convite, eu fiz uma pergunta para ela, porque o nome da pasta é Desenvolvimento Urbano e Habitação. Isso é um diapasão gigantesco, né? E a pergunta que eu fiz, o que você espera de mim nessa pasta? E ela disse assim, eu espero que você traga solução para a habitação de interesse social. Então, esse tem sido um dos meus objetivos principais dentro da secretaria. E aí, a gente, com 1 ano, e ainda nem 1 ano e 2 meses, né, de governo, a gente pode dizer assim, Pernambuco hoje é o primeiro estado do Norte e Nordeste a ter um programa de habitação estadual. O Fundo de Garantia, João, ele é um grande financiador da habitação no nosso país. E de 2015 até 2022, Pernambuco devolveu o dinheiro do Fundo de Garantia para essa faixa de renda. Mentira, é mesmo. Verdade. É um estado rico, se dá o luxo de devolver o dinheiro, né? Pois é.
E, assim, esse déficit que você falou, assim, isso tudo de mais de 320 mil moradias, ele é concentrado em famílias que ganham até 2 salários mínimos. E o Fundo de Garantia é o principal financiador de habitação para essa faixa de renda. Então, não fazia sentido para a gente devolver dinheiro. Ora, a União faz um planejamento de orçamento anual e a gente entende que usar o orçamento planejado pela União é o mínimo para diminuir as desigualdades do país. E, no momento que um Estado da Federação devolve dinheiro, ele está deixando de aplicar os recursos naquela região e trazer o desenvolvimento, diminuir as diferenças sociais. Então, um dos nossos pilares, porque a gente tem o programa Morar Bem em Pernambuco, que é um grande guarda-chuva de ações. Habitação não é um problema simples. E eu costumo dizer assim que problemas complexos, eles não têm solução simples, eles também vão ter soluções complexas. Não vai ser só a construção de casas que vai resolver o problema habitacional de Pernambuco. A gente tem que trabalhar em várias frentes e estamos trabalhando em várias frentes. Pra você ter ideia, a gente tem, no âmbito do governo do Estado, cerca de 90 mil famílias que moram há mais de 30 anos em imóveis e não têm a escritura da sua casa própria. Dentro da reforma administrativa do governo, a governadora trouxe a PERPARTE, que é a Pernambuco Participações, para a estrutura administrativa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Antes ela ficava vinculada à Casa Civil. E um dos objetivos foi a gente fazer a regularização fundiária daqueles imóveis da Coab que foram incorporados pela PERPARTE. As famílias vivem nele há muitos anos, algumas até pagaram e não tinham a escritura. Isso também impacta no déficit habitacional do Estado. Ô, secretária, a senhora encontrou muitas obras paradas? Diversas. Nós temos em Pernambuco não só obras de habitação, né? Diversas obras de infraestrutura. Nós tínhamos cerca de 10 contratos ainda do PAC, alguns conhecidos como Ramal da Copa, que, na verdade, hoje não faz nenhum sentido a gente falar na retomada de uma obra da Copa, mas todas aquelas obras ali que ficaram paradas ao longo dos anos, elas eram obras de mobilidade importante para o nosso Estado. E a Arena Pernambuco virou elefante branco, a verdade é essa. Que ali ia ser a cidade da Copa, ia ter tudo, universidade, centro administrativo, e só sobrou a Arena. Mas veja, ali é uma região, o Grande Recife está se expandindo. E o Recife é pequenininho, né? A área do Recife é muito restrita, né? Exatamente. A gente tem um território metropolitano, que eu acho que esse é um assunto que o governo do Estado tem se debruçado, é olhar a região metropolitana do Recife como uma grande cidade. E o Recife está crescendo, ali é uma região de expansão, né? São Lourenço, Camaragibe, só que se a gente não tem mobilidade, e aí é que entram os corredores, corredor norte-sul, leste-oeste, esse ramal que liga ali Camaragibe a terminais integrados, que vão, ao longo do tempo, trouxeram ineficiência para o transporte público. É porque a governadora me disse outro dia que a situação do metrô do Recife deixa ela sem dormir várias noites. Pois é. O governo do Estado não é lá na secretaria, o governo do Estado tem se debruçado bastante, já se colocou à disposição do governo federal. Mas sem transporte não pode ter casa, né? Pois é. Não, veja, sem mobilidade, a cidade... Porque as pessoas, elas não enxergam que moram em Jaboatão, Olinda, Camaragibe, São Lourenço. Elas enxergam e trabalham em outro município. Elas enxergam a vida delas exatamente nesse grande território metropolitano, que tem administrações municipais diversas, mas que carecia de um gerenciamento do Estado. E eu acho que, nesse sentido, a gente... lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, como em várias outras secretarias, a gente tem se debruçado sobre esses recursos de obras, porque não tem nenhuma ineficiência tão grande de dinheiro público, João, que não seja... É aquela obra que não serve a ninguém. Olha, a senhora é secretária da área metropolitana ou é secretária do Estado? Também tem os olhos voltados para o interior?
Sim, Principalmente o Caruaru. programa... Se não cuidar bem de Caruaru, a situação piora. Mas eu digo, para o estado, para a região do Sertão, Mata Norte, Mata Sul, a senhora tem ações voltadas para todas as regiões do estado? Sim, o programa Morar Bem em Pernambuco, ele envolve frentes no estado todo. Eu falei da regularização fundiária, que a gente recentemente, inclusive, entregou títulos de regularização lá em Serra Talhada, no Sertão. Já entregamos em Caruaru, já entregamos em diversos municípios da região metropolitana. Acho que vale a gente também salientar que esse número do déficit, tá, João? A gente olha para o estado todo e nós temos política para o estado todo. Você bem observou que a Secretaria é estadual. Mas o déficit habitacional ele é concentrado na região metropolitana. Então, naturalmente, a gente precisa ter um olhar especial para essa região. Esse olhar da senhora está em cima das palafitas, que eu acho que a palafita é o pior exemplo de moradia que uma pessoa pode ter, né? Sem dúvida, a palafita é uma moradia de grande vulnerabilidade, que é um problema que a gente tem se debruçado. E a gente tem outras questões, como, por exemplo, a questão dos prédios caixão. Né? Falar de problemas habitacionais aqui na nossa região... São 300. Não, na verdade, de alto risco, a gente tem ocupados cerca de 450 famílias que moram hoje em imóveis que estão interditados pelas defesas civis. Então, embora o governo do estado não faça parte juridicamente dessa discussão que envolve a Caixa, envolve seguradora e que vem sendo conduzida, inclusive, pela Justiça, né? Tem um grupo que chama 4.0, que envolve a Justiça Federal e a Justiça do Estado, que trata dessa demanda, mas a governadora foi uma das missões da gente sentar à mesa, junto com o governo federal, para construir uma solução. E estamos nesse sentido, o governo do estado, desde o ano passado, tem conversado com o Ministério das Cidades, com a própria Caixa Econômica, que detém a grande maioria, né? Ela é a gestora do FCVS, que é o Fundo de Compensação de Variação Salarial, que tem a grande maioria das apólices desses imóveis. Então, a gente tem trabalhado para isso. E eu acho que um ponto importante nessa linha das retomadas, nós já em 2023, João, retomamos cerca de 1.200 imóveis habitacionais que estavam parados. 1.200? Unidades, habitações, né? Apartamentos, casas, só que já estavam em construções e tinham dinheiro aplicado, mas as obras estavam paradas. E como é que a gente faz isso? A gente tem feito uma interlocução permanente com o Ministério das Cidades e, por exemplo, em Bezerros, a gente retomou 248 unidades do Minha Casa Minha Vida e em Serra Talhada, 902 do Vanete Almeida. Para garantirmos o aporte do governo federal de recursos, o Estado precisou se comprometer com as obras não incidentes. Água, esgoto, pavimento, e isso faz com que a gente tenha um olhar especial também do governo federal, trazendo esses recursos para a nossa região e a gente podendo ter essas casas finalizadas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a secretária Simone Nunes. Secretária Simone, habitação, não é só habitação, mas habitação é a prioridade da sua administração, né? É sim, João. E a gente estava falando do recurso do Fundo de Garantia. Pernambuco hoje tem, dentro do programa Morar Bem, que é a política de habitação do Estado, um incentivo que o governo do Estado paga de até R$20 mil para complementar a entrada das famílias de até 2 salários. Tem muitas pessoas que não teriam condições de dar essa entrada, né? E graças a essa ação que é importantíssima no governo do Estado, né? Exatamente. É aquela coisa que a gente conversou de devolver recurso do Fundo de Garantia. O que é que a gente entendeu? Muita gente, dentro dessa faixa de renda de 2 salários mínimos, conseguia aprovar a sua carta de crédito na Caixa. Mas quando a gente ia ver o número das pessoas que tinham assinado o contrato habitacional, efetivamente comprado a casa própria, esse número caía em torno de 25%.
E aí a gente foi se aprofundar nessa problemática para entender por quê. Ora, Pernambuco tem déficit, mas devolve dinheiro. É o mercado que não constrói, o que é que acontece? E foi aí que a gente chegou nessa constatação de que as famílias deixavam de comprar o seu imóvel porque elas não tinham complemento do valor da entrada, mesmo Minha Casa Minha Vida dando o subsídio habitacional. Olha, um dos problemas muito sérios, somente na área metropolitana, são prédios invadidos, prédios públicos. A senhora está de olho em algum programa para recuperar esses prédios, para torná-los moradia? Veja, dentro do programa Morar Bem, a questão do retrofit faz parte do nosso estudo. A gente tem implementado as ações aqui no Estado, sempre junto com trazendo recurso federal. E a portaria do Minha Casa Minha Vida, de retrofit, ainda não foi publicada pelo Ministério das Cidades. Então, hoje, a gente deu prioridade a terrenos do Estado que estavam desocupados, trouxemos unidades do Minha Casa Minha Vida do FA. Você tem ideia, a portaria inicial do Ministério dava 6.000 unidades para Pernambuco, Pernambuco conseguiu 10.120 unidades. Então, 160% aproximadamente do valor que estava estimado. E na linha do entrada garantida, desses R$20 mil que a gente complementa na entrada das famílias, João, o que é que a gente tem buscado através disso? E, inclusive, a ADEME, no final de 2023, publicou um estudo econômico que, para a gente, foi bastante gratificante, que demonstra isso. A governadora tomou uma decisão de investir já em 2024, R$200 milhões para a habitação nessa frente de complementação da entrada de famílias de até 2 salários que não têm o seu primeiro imóvel. Esses 200 milhões ele tem um potencial de trazer cerca de 2 bilhões de fundo de garantia. E a construção civil, João, é uma máquina não só de geração de cidadania através da habitação, mas da geração de emprego. De pessoas que não têm instrução. Muita gente que não conseguiu estudar e é o lugar onde ele tem condição de encontrar um lugar de trabalhar. Pois é, uma máquina poderosíssima de geração de emprego, exatamente isso. Desde o engenheiro, que é o qualificado, até o ajudante do pedreiro lá. Então, você tem um impacto muito grande. Você tem ideia, 2 bilhões de reais a mais na economia de Pernambuco significam mais de 36 mil vagas de emprego, diretas e indiretas, só na indústria da construção civil. Ô, secretária, como é a relação da senhora com os prefeitos? Os prefeitos têm sido parceiros no seu trabalho? Sim, a gente conversa com os municípios permanentemente, e não só com os prefeitos, mas com o mercado da construção civil. Nós estamos conversando permanentemente com a ADEME, com o Sinduscom, apresentando as ações do governo, conversando com as prefeituras. As prefeituras têm um papel importantíssimo na questão habitacional, em especial porque elas é que regulamentam o uso do solo. Então, se a prefeitura se coloca como parceira também deste programa e o governo do Estado tem olhado para todos os municípios do Estado com preocupação e com a possibilidade de aportar recursos. Por exemplo, esse complemento de entrada, ele envolve imóveis do cais ao sertão. A gente fez a opção inicialmente de imóveis novos, né, dentro dessa faixa de renda de até 2 salários mínimos. E esse objetivo foi que a gente também aumente a oferta de produto, que o construtor ele tenha um incentivo para construir para quem mais precisa. Então, o que é que acontecia muito? A gente verificava que muitos construtores não construíam imóveis de até R$190 mil. Por quê? As famílias não conseguiam comprar porque não tinham entrada e a velocidade de venda dos empreendimentos não era interessante comercialmente para os construtores. A senhora tem a preocupação em dar melhor qualidade de vida para os moradores dessas novas obras que estão sendo construídas? Sem dúvida. Os nossos, a gente falou... Porque em São Paulo, recentemente, uma prefeitura fez casa de 10 metros quadrados, que foi um absurdo. A repercussão foi tão grande que o prefeito acabou fazendo um puxadinho para aumentar. Mas tem cuidado para ter umas casas com mais conforto?
Veja, a gente doou terreno para o Minha Casa Minha Vida FA, que é aquela linha do Minha Casa Minha Vida para pessoas mais vulneráveis, algumas delas nem pagam parcela, né, as beneficiárias do Bolsa Família e do BPC. E nós exigimos, no chamamento que fizemos, que os nossos residenciais tenham área, não só área de lazer, de convivência, mas áreas para a primeira infância, dentro dos critérios de organizações como o UBA 95. Então, a gente tem olhado bastante para isso. E uma coisa bem interessante do Programa de Habitação do Estado, João, o Morar Bem, entrada garantida, esse que a gente dá até R$20 mil para completar a entrada, é que o pernambucano... Já deu para quantas pessoas, já sabe até hoje? A gente vai contemplar 10 mil pessoas até o final do ano, já demos para aproximadamente 1.500 pessoas. O programa iniciou o ano passado, mas ainda numa espécie de soft open, né? A gente fez um convênio com a Caixa precisou adequar o sistema dela para rodar o convênio, porque tudo ocorre dentro da Caixa Econômica, para facilitar a vida do cidadão, que quando acessa o Minha Casa Minha Vida já faz isso através daquela instituição financeira. A gente está com 200 milhões depositados na conta da Caixa à disposição do mercado. Hoje a gente tem 4 mil imóveis na vitrine de imóveis disponíveis, mas cerca de 46 mil pessoas que já demonstraram interesse pelo programa e já se cadastraram e atendem aos requisitos. Então, o que hoje a gente tem feito é divulgado para que o mercado da construção civil agora comece a produzir essas unidades habitacionais e o legal disso é que essas famílias, elas escolhem aonde elas vão morar. É diferente daqueles habitacionais que você pega a família, retira onde ela está e coloca ela para morar, às vezes, distante da família, do trabalho. Distante do trabalho. No entrada garantida do programa Morar Bem, o cidadão, e a gente tem um dado bem interessante, João, a gente até aqui contemplou 70% do público de mulheres e uma renda média de R$ 1.960. Olha, você sabe que a governadora é conhecida também como um creche. As creches têm sido prioridade da secretaria. Ela quer creche em tudo que é lugar. Veja. É creche o nome dela. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano estava participando de um grupo intersetorial dentro do governo para que a gente tenha creche perto dos nossos residenciais. Quando houve o anúncio do PPA, né, do Plano Plurianual do Governo Federal, um movimento social desafiou a governadora e disse: eu quero uma creche no empreendimento, e falou lá o nome do empreendimento, salvo engano, ficava em Olinda, e ela disse: eu vou devolver o desafio. Aonde tiver espaço para construção de creche, nós vamos construir as creches, doar as creches para o município, e não só doar as creches para o município, arcar com a creche durante o primeiro ano para que o município depois esteja apto a receber recursos do governo federal. Então, esse é um olhar global do governo. A habitação, ela é um pilar importante da cidadania. Mas não é só habitação. Você falou uma coisa importante, mobilidade. A pessoa precisa morar num lugar que tenha transporte público. Todos os terrenos que o governo do estado doou para a construção de habitacionais no Minha Casa Minha Vida são classificados como superior pelo Ministério das Cidades. O que significa isso? Significa dizer que tem transporte público, tem educação, tem saúde, são terrenos cravados dentro das cidades e, por exemplo, a gente vai ter 796 unidades habitacionais ali no Cordeiro, num terreno que hoje está desocupado do governo do estado, sem nenhuma utilidade pública, seja para o próprio governo, seja para o pernambucano, que é o nosso principal cliente, né? Olha, a Neoenergia e a Compesa ajudam, porque para ter habitacional tem que ter água e tem que ter energia. A Compesa da Energia ajuda a senhora? Tem ajudado, inclusive a governadora tá saindo com uma ação especial para os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida do FAR, mas a gente tem tido diálogo permanente com Compesa, com CPRH, e a própria Neoenergia, que não é um estatal que faz parte, diferentemente da Compesa, né, e da CPRH do governo, a gente tem conversado permanentemente e a gente está conseguindo superar
todas as dificuldades e buscar uma solução. Em especial com a Compesa, uma coisa interessante que eu acho que é uma característica do governo da governadora Raquel Lira é que a gente não quer saber de quem é a culpa do problema. A gente quer que o serviço chegue para o pernambucano. Então, nós temos sido um vetor na Secretaria de Habitação para resolver problemas de Compesa, por exemplo, para movimentos sociais, que já estão em habitacionais e que têm, eventualmente, algum problema deixado do passado e a gente tem sentado à mesa para construir a solução. Olha, nós estamos, evidentemente, para a felicidade do Estado, no governo feminino, né? Governadora e vice-governadora. O fato da senhora ser mulher cria alguma restrição ao seu trabalho ou não? De jeito nenhum. Porque tem um machismo, infelizmente, o pernambucano é extremamente machista. Mas o fato da senhora ser mulher não prejudica o trabalho, não? Eu acho que Pernambuco deu uma resposta a um movimento elegendo pela primeira vez, como você disse, não só uma governadora, mas uma governadora com uma vice. E uma senadora, e uma senadora. E ainda tem uma senadora, exatamente. A gente tem um governo, uma gestão estadual, na maioria feminina. Eu entendo que a mulher ela tem uma visão que vai um pouco além, às vezes, do olhar masculino, e isso agrega. E eu digo para você assim, que isso não traz nenhuma dificuldade. Eu acho que já há muito tempo o lugar de mulher onde ela quer estar, as mulheres estão preparadas. E não é não. E não é não. Pois é. E isso, embora ainda esteja entranhado, o machismo ele permeia as questões que envolvem mulheres na liderança de uma forma sutil, mas de forma ainda muito impactante. Mas a gente está virando esse jogo e não tem sido uma dificuldade. Ao contrário, tem sido, às vezes, um facilitador nessa composição de diversos olhares, de ter uma diversidade para tratar um tema tão importante como é a habitação. Nós queremos agradecer. Vocês viram que a governadora tem razão. Ela é uma das melhores secretárias do Estado e, além de competente, é extremamente elegante. Está dando um show de elegância aqui no nosso programa. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.